Essa é o início da última mesa desse evento, que eu acho que já é tão caro e tão afetivamente incorporado em nós. Agradeço muito essa comissão por esse evento, e para mim, pelo menos para mim, foi uma oportunidade maravilhosa de encontros e reencontros. Meu nome é Jaciane Castilho, eu sou professora do curso de Artes Cênicas, habilitação e direção teatral do FRJ, fui durante muitos anos do curso de teatro da Universidade Federal da Bahia, sou formada pela Escola Angioviana, portanto, todo mundo aqui é minha família. E vou apresentar essa última mesa, tenho aqui a honra só de apresentar os convidados. Esse evento tem o nome de Construindo Redes para a Internacionalização da Dança. Portanto, um dos objetivos aqui desse seminário é nós pensarmos um pouco sobre a importância, sobre o nosso desejo de internacionalização, tanto em termos institucionais quanto em termos mesmo colaborativos entre nós. Então, nós ouvimos falar aqui algumas vezes nas demandas da CAPES, as famosas demandas da CAPES, as demandas institucionais, mas acho que mais do que as demandas de internacionalização, existe o nosso desejo de cooperação também em rede internacional, tanto quanto em rede interna. Então, nós vamos ter aqui dois representantes desse tipo de iniciativa. A mesa se chama Perspectivas para a Internacionalização da Pesquisa em Artes e Humanidades, não só da dança, porque estamos falando desse campo expandido. Então, nós temos aqui o professor Maurício Lissovski, que é da Escola de Comunicação, onde eu também leciono, da UFRJ, que hoje é coordenador de área de Comunicação e Informação. Não é isso, professor? Que o nome acabou de mudar. Por favor, aplausos. Obrigada. Eu vi uma tímida iniciativa e ponguei. Esse nome acabou de mudar, era o coordenador da área de Ciências Sociais Aplicadas, mais porque existia dois. Não existia dois. Ele vai explicar. E, portanto, é a pessoa que pode também nos dar esse panorama que, para a gente, é tão nebuloso, né, do que é essa famosa demanda institucional da CAPES, por que ela acontece e como é que ela se dá. E, por outro lado, a gente vai ter a professora Cristina Fernandes Rosa, da University of Roehampton, de Londres, que faz exatamente esse tipo de projeto de pesquisa, ou seja, ela amplia a sua pesquisa para além das fronteiras, palavra que foi usada aqui na palestra da Daniela, as fronteiras geográficas, as fronteiras etnográficas e as fronteiras das linguagens. Resumi bem? Obrigada. Então, passa a palavra ao professor Dr. Maurício Lissovski. E depois eu anuncio a professora Cristina e a gente vai para os debates, então. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. Então, muito obrigado. É muito bacana estar aqui. Eu começo já pedindo desculpas, eu não sou da área de artes. Antônia, que é a coordenadora de artes, minha colega no Conselho Técnico Científico da CAPES, me pediu para vir conversar com vocês, dando um pouco da perspectiva do que é a perspectiva dos coordenadores de área, né, na CAPES. Então, peço já desculpas por não poder ser específico, mas já é a segunda vez que outra vez ela me pediu para falar para os editores das revistas de artes. Então, já estou me considerando cônsul honorário da área de artes no Rio de Janeiro, sabe? Então, eu não pretendo falar muito, fazer alguns pequenos comentários. Eu tenho umas notas que eu tomei aqui, e para a gente poder depois ter um tempo de conversar, né? Eu também não sei quantos de vocês já estão em programas de pós-graduação, então quantos já estão envolvidos com esse mito da... Na verdade, como a gente ouviu antes, a interação não é uma exigência, é um desejo nosso em primeiro lugar, né? E é uma questão que está colocada para todo mundo que produz conhecimento. Quer dizer, a gente produz conhecimento para quem? Para quem lê, para quem saber, para quem compartilhar, né? Então, em princípio, a questão da internacionalização nasceu na ciência brasileira, e contaminou, digamos, o campo das humanidades,
porque havia, há 20, 30 anos atrás, a constatação de que se produzia ciência, se produzia conhecimento no Brasil, mas ninguém lia, né? Isso ficava guardado nas universidades, não se publicava. Então houve um esforço muito grande, e essa é uma das origens dos sistemas de avaliação de pós-graduação no Brasil, digamos, de fazer com que as pessoas publicassem, escrevessem, compartilhassem sua pesquisa e, finalmente, também começassem a compartilhá-la fora das fronteiras do Brasil, né? Para quem já está em programas de pós-graduação, em programas constituídos, sabe que a internacionalização é um requisito para a ascensão dos programas aos seus estratos mais altos, né? A pós-graduação brasileira é classificada, segundo a CAPES, em 7 níveis, sendo que os primeiros 2 níveis excluem você do sistema, que são as notas 1 e 2. A partir daí, as notas vão crescendo até 7. 3 é a nota que permite com que você abra um curso de mestrado. 4 é a nota com que você pode abrir um curso de doutorado, de modo geral. 5 significa que você adquiriu patamares de excelência em termos de pesquisa e formação de quadros no Brasil, digamos, que a gente chama de muito bons, e os 6 e 7 seriam para os cursos que se consideram de padrão internacional e que estariam, digamos, em pé de igualdade com centros internacionais de produção de conhecimento. Uma outra maneira de você olhar para essa escala é dizer, bom, os programas número 3 são uma espécie de entrada no sistema. Todo mundo começa mais ou menos como 3. Os programas 4 são programas que têm uma relevância regional. Os programas 5 são programas de relevância nacional. Os programas 6 e 7 são os programas que estão, digamos, num contexto de produção de conhecimento internacionalizado. O que não quer dizer, então aí a gente tem já uma primeira ambiguidade em tudo isso. Por quê? Para que você se torne um programa 6 ou 7, você deve ter iniciativas de internacionalização. Isso é um requisito, né? Ninguém pode obter essa nota se não estiver participando de um sistema internacional de difusão de conhecimento. Por outro lado, não quer dizer que programas 3 e 4 não devam ter iniciativas em âmbito internacional. Apenas elas não servirão para sua ascensão às notas superiores. Isso costuma sempre levar muita atenção entre os coordenadores que digam, mas eu já sou internacional, mas você continua me dando uma nota 3 ou uma nota 4, a gente está agora saindo do grande sistema de avaliação, né? Onde essa questão é muito colocada. Eu fiquei pensando em falar 2 coisas para você, na verdade, na verdade 3. Primeiro, como é que se avalia a internacionalização na CAPES? Como é que se reconhece que um certo programa, uma certa área está internacionalizada? Segundo, quais são as estratégias mais eficazes para você se tornar um ator internacional nesse campo? E terceiro, se der tempo, eu trouxe um vídeo, porque achei que é entretenimento também, sabe? Então, primeira coisa, na verdade, os caminhos para a internacionalização não são os mesmos em todas as áreas. Eu vou depois falar isso com mais vagar, né? Se vocês entrarem no site da CAPES e procurarem ver como cada uma das áreas avalia os seus programas e decide se ele é um programa internacionalizado ou não, vai ver que é muito diferente. A química é muito fácil. A química conta quantos artigos em periódicos internacionais aqueles programas produziram, acima de tanto eles são internacionais. Abaixo de tanto ainda não são. Em áreas como a nossa, isso é muito mais complicado, né? Existem enormes barreiras para você publicar fora do Brasil, a principal delas é a barreira linguística, e existem peculiaridades do próprio campo da cultura, que não dispõe, digamos, de linguagens
tão universais quanto são as linguagens como a da matemática, ou da química, ou da física, que são facilmente compreendidas por pesquisadores no mundo inteiro. Basta pensar num exemplo como o da própria dança, que eu imagino quão complexa pode ser um território comum para discutir a produção de conhecimento e a própria produção de dança em contexto universitário, em um país do Extremo Oriente ou na América do Sul. Quer dizer, você vai esbarrar em dificuldades de tradução e de compreensão muito maiores do que encontram os físicos ou os químicos entre eles, né? Basta ver, por exemplo, um programa da física, um programa da matemática da UNB, um departamento da UNB tem 7 professores russos e apenas um brasileiro. Isso é uma área internacionalizada. Tanto faz o cara ser professor de matemática aqui ou na Rússia ou no México. Isso funciona mais ou menos igual. Isso é muito diferente para nós. Então, o que eu queria dizer, então, para começar, é que, na verdade, isso que a gente chama de internacionalização não tem um significado igual para todo mundo. Não é unívoco. Para cada área funciona mais ou menos diferente. Tem 3 componentes que se revezam nos discursos e nas avaliações sobre internacionalização. O primeiro é a internacionalização das universidades. Isso é uma discussão. A segunda discussão é a internacionalização da produção científica. E o terceiro, a internacionalização dos pesquisadores. São 3 dinâmicas diferentes que às vezes cooperam e às vezes competem entre si, né? Se você diz que no médio e no longo prazo você pode fazer com que haja uma integração virtuosa entre essas 3 dinâmicas, não é verdade que você consegue ter a mesma estratégia para alcançar esses 3 objetivos. Quer dizer, para você se tornar uma universidade internacional, não necessariamente você tem a mesma estratégia que você tem para internacionalizar a sua pesquisa ou para internacionalizar os seus professores. Quer dizer, são estratégias diferentes. Está seguindo isso aqui? Não. Né? Então, por exemplo, internacionalização de universidade. Tem um levantamento recente que mostrou que existem 26 sistemas diferentes de ranquear a universidade. Quer dizer, com escalas que produzem resultados e... o critério-chave que aparece em todos os sistemas de ranqueamento é o critério de reputação, né? A reputação pode ser um critério em si, associado ao reconhecimento a uma marca. Harvard, por exemplo, né? Tem um caso muito curioso com Harvard, que, por exemplo, Harvard aparece como está entre as 10 melhores cursos de engenharia mecânica do mundo num desses rankings, só que eles não têm curso de engenharia mecânica. Mas a marca é tão poderosa que o cara vai lembrando quais são os melhores cursos. Aí vai lembrando que faltou um, não, bota Harvard, que lá é sempre bom, né? Então, essa é a questão dos rankings com reputação. A marca, né, é um reconhecimento da marca da instituição na comunidade científica, na comunidade empresarial, que é resultante de um conjunto de critérios, né? Por exemplo, tem rankings que contam quantos prêmios Nobel tem nos departamentos, né? Ou quantas medalhas Fields, as medalhas de matemática, no corpo docente. A quantidade de artigos publicados em revistas top, ou o número de citações nesses periódicos, ou em outros periódicos similares. Nas artes e nas humanidades, como seus periódicos, é impossível alcançar esses mesmos patamares, onde esses indicadores são extraídos. A gente é invisível para essas pessoas. Ninguém vê o que a gente faz. A gente não consegue aparecer no radar desses rankings se o nosso critério fosse aparecer em periódicos top de científicos. Por outro lado, existe pelo menos um indicador nesse rol que esses critérios de internacionalização da universidade utilizam, que pode ser estratégico para nós, que é a capacidade de atrair um número significativo de estudantes estrangeiros. Então, esse é um critério muito importante, é um critério que a gente talvez tivesse que dar mais atenção, né? Saber como ser mais receptivo, saber como oferecer currículos
que atraiam alunos estrangeiros e saber como ser acolhedor, enfim, e acolher essas pesquisas e acolher esses alunos. Então, isso, por exemplo, é um dos critérios que nos interessa. Essa capacidade ainda é limitada na nossa área, mas ela está se expandindo. A maioria dos nossos alunos de fora, nas nossas áreas, vem principalmente da América Latina e da África, mas alguns cursos já estão recebendo alunos europeus e norte-americanos, então está diversificando o seu alunado internacional, né? Esses a gente recebe frequentemente como aluno sanduíche, não sei, de bolsa sanduíche internacional. A barreira é sempre a língua, né? O fato de que a gente dá aula em português, o que torna frequentemente mais difícil acolher um aluno estrangeiro que não fala português. Aí isso provavelmente não tem muito jeito. Os projetos de internacionalização dos nossos cursos vão acabar levando a que a gente ofereça mais cursos em outras línguas, principalmente em inglês. Segunda coisa, a internalização da produção científica. As chances que tem um pesquisador da nossa área, ou pesquisador de qualquer área, de vir a ser citado por seus pares, depende de muitas variáveis, além da eventual qualidade intrínseca desse texto ou da sua publicação em língua estrangeira. Quais são os fatores que mais favorecem um texto ser citável, né? Aplicabilidade tecnológica. Se você vê, os textos que são mais citados são aqueles que têm aplicabilidade tecnológica, né? Porque todo mundo que está querendo usar aquilo de uma tecnologia vai citar. Ou aplicabilidade científica dos resultados, né? Eu meço o meu próprio ranking como pesquisador internacional. Eu pego todos os pesquisadores chamados de soft do mundo e vejo quem está mais bem colocado. E eu já fui bastante popular, mas eu estou perdendo para um cara que é um zoólogo, ele é um pesquisador do Jardim Zoológico de Moscou. Eu estou bastante irritado. Mas ele se especializou na reprodução de pequenos roedores siberianos, entendeu? A quem ninguém dava a menor importância, né? Mas os tais roedores viraram animais domésticos na Coreia. E com isso ele está bombando, entendeu? Porque todo mundo quer saber como é que os tais animais se reproduzem. E o mais engraçado é que o nome científico desse animal é pica. O que torna a pesquisa dele ainda mais singular, né? É um negócio, mas enfim, fechado o parênteses, esse é meu concorrente, tá certo? Meu concorrente internacional. Mas enfim, depende da aplicabilidade tecnológica e científica. Depende também do tamanho da fatia de determinada especialidade na comunidade científica. Especialidades muito pequenas, de modo geral, têm menos chance de internacionalizar do que especialidades com mais gente, né? E da maior ou menor contextualização da pesquisa. Pesquisas muito contextualizadas, geográfica ou culturalmente, impactam menos que pesquisas menos contextualizadas. Quanto mais genérica for sua pesquisa, mais chance você tem de ser citado. Quer dizer, tudo conspira contra nós, né? Que fazemos pesquisas contextuais, que fazemos, que trabalhamos em áreas de conhecimento bem menores, etc. A maior ou menor disciplinaridade de um artigo parece influenciar positivamente nos leitores, mas não a citabilidade do artigo. No entanto, a despeito de tudo isso, especialidades muito diminutas e contextos específicos dispõem de nichos de internacionalização. Então, explorar esse nicho é bastante mais eficaz do que você publicar aleatoriamente a sua produção acadêmica. Descobre quem é teu par em tal lugar, em tal universidade, e uma ação dirigida é muito mais eficaz do que uma ação aleatória em publicação de revistas internacionais, que é uma coisa às vezes frequente. Consegui publicar, sei lá, nos Estados Unidos, mas se isso não vai funcionar para fazer um enlace, né, com um grupo, com alguém, com alguma instituição, isso tende a não funcionar para a gente da mesma maneira. Finalmente, a internalização dos pesquisadores, que docentes e discentes de um programa de pós-graduação.
Eu acho que essa, para mim, é chave na nossa área, porque isso desloca a questão para um aspecto que é relacional, é interpessoal, e é independente dos outros dois. Quer dizer, internacionalizar as pessoas é independente de internacionalizar os artigos e as universidades. E tem uma dinâmica própria. Em algumas áreas, os grandes congressos internacionais podem contribuir para isso, mas na nossa área eles não funcionam. Eles muito raramente propiciam o surgimento de vínculos duradouros e profícuos entre pesquisadores. E instituições. O que mais funciona, pelo que eu vejo, é o estágio pós-doutoral. O estágio de pós-doutorado é muito mais eficaz, principalmente quando desses estágios decorre a formulação de projetos de pesquisa em colaboração ou de intercâmbio. Professor visitante, essas coisas assim. Convênios de cotutela, sabe o que é, né? Que o cara é diplomas em 2 instituições diferentes, etc. Então, do jeito que eu entendo, internacionalizar os pesquisadores é uma estratégia fundamental para áreas como artes e humanidades, né? Onde a velocidade de replicação de conhecimentos é muito baixa. Porque você pega, assim, por exemplo, um artigo que você escreve, ou um livro que você publicou hoje, né? Até que ele produza impacto, como ele não tem um aproveitamento tecnológico, o impacto dele é muito lento, né? Você leva meses para ser conhecido, pode levar 2 anos, até que alguém vai ler, pô, que ideia incrível, aquele livro que o cara teve, né? Aquela ideia incrível. Então, a gente tem uma necessidade, digamos assim, de ir na frente dos nossos próprios artigos. É isso que eu estou querendo dizer, em última instância. De chegar na frente disso aí, né? Isso é, quanto mais lento, eu estou dizendo, quanto mais lento é o processo de replicabilidade do conhecimento, né? Como é o caso das humanidades, quanto mais ele for dependente de nichos, né? O pessoal da dança, daqui, o pessoal de dança de lá, isso é um nicho. Cara, quantos são? É muita gente. Então, quanto mais dependente de nicho, em particular, nichos vinculados aos estudos culturais e ao estudo das artes, mais relevantes são as redes de relações interpessoais. Isso que é um pouco uma conclusão de observar esse campo. Quer dizer, frutos de programas e processos de cooperação para a internacionalização de seus programas de pós-graduação. Quer dizer, quanto mais... Então, se quisesse resumir, uma lição desses meus 4 anos, né? A lição seria: as estratégias mais eficazes são aquelas que procuraram internacionalizar seus pesquisadores. E isso produz impacto sobre as outras variáveis. Captação de aluno, publicação de artigo fora, etc. As estratégias, digamos, mais mecânicas, né? Isso significa fazer o pós-doutorado fora, isso significa montar os convênios, isso desenvolver uma pesquisa em conjunto, realizar trabalhos em conjunto. Isso é o crucial. Não há, para áreas como a nossa, não há outra solução. E as artes têm um privilégio até sobre as humanidades de modo geral, que é o fato de que ela pode ficar carona na produção artística. Os artistas viajam muito. Quer dizer, os artistas são uma boa mídia para a produção de conhecimento em artes, né? Porque eles circulam pelas exposições, eles estão nas bienais, eles expõem no mundo inteiro, eles se apresentam, eles fazem performance, enfim. Então seguramente a produção artística brasileira é mais internacionalizada do que a pesquisa brasileira sobre arte. Então, obviamente, isso não é um problema, pelo contrário, isso é uma vantagem para nós e para vocês em particular, né? Quer dizer, que você tem eu queria, isso é basicamente os apontamentos que eu queria dizer. Eu não sei quantos de vocês acompanham esse festival Dance o Seu PhD. Mas agora todo mundo viu, porque o prêmio popular veio para uma menina da Química, da Federal de Pernambuco. Mas
Não sei se vocês viram que ganhou esse ano, que é da matemática. Né? Que é... Oi? Não, que ganhou esse ano, 2017, foi a matemática. Não ouvi o que você falou. Não, a do Pernambuco acho que é química. É uma coisa de biofluorescência. É biologia, né? Ah, é, uma coisa de CSI, mas eu não sei. Eu achei muito interessante esse daqui, esse que ganhou o festival. Pode botar sem áudio aí, só para vocês verem. Põe o áudio. É que eu quero falar junto. Então põe o áudio baixinho. É muito curioso, porque, como vocês sabem, isso é feito não por coreógrafos e bailarinos, mas por estudantes, dos próprios estudantes, que tem que coreografar e dançar. Né? Então, nesse caso, é um problema da área da matemática bastante complicado, que é o problema das tranças, tá certo? E eu acho que esse vídeo é muito interessante e eu vi umas 2 vezes. E fiquei fascinado pelo conjunto de questões que ele traz para essa discussão sobre a relação entre dança e ciência. E o problema-chave aqui é o problema da representação. Em resumo, o que é... Eu vou falando, vocês vão vendo, tá? Vocês estão me ouvindo, né? Então, o problema da menina que fez a tese é um problema de uma coisa que a matemática chama-se topologia, que é como é que você consegue, né, representar tranças. E ela então propõe uma representação na forma de matemática, na forma de matrizes. Então o que eu acho curioso é que, em primeiro lugar, é um vídeo de dança que pretende representar uma tese sobre como representar tranças em matrizes. Então você tem 2 jogos de representação. Mas como vocês vão ver aí, as meninas são as tranças. E a representação das tranças são os rapazes. E eu fiquei me perguntando quanto a infiltração da dança em uma representação matemática acaba incorporando uma dimensão de gênero, por exemplo, que não está pensada pelo matemático que fez a tese. Né? Então vocês vão ver, por exemplo, que não se vê aí o tempo que tem. Quanto tempo ainda tem? Ainda tem que chegar? Vai dar para chegar nos rapazes. Entendeu? Então o problema é esse. Como dar a representação a essa coisa bagunçada, orgânica, confusa, que são as mulheres, não são as tranças. Entendeu? Mas são as mulheres. Aí elas são levadas para um canto assim, e elas vão encontrar quem? Os rapazes. E elas têm assim as suas tranças. Então, os rapazes é que tem a função de traduzir em cultura, em ciência, essa forma selvagem, orgânica, natural, que são as tranças, né, das mulheres. Se vocês fossem aí pegar, e elas foram traduzidas, certo? Elas viraram tranças tecnológicas. E aí tem os vários tipos de vários tipos de relações que as matrizes vão estabelecer. Esse filme de Vanderlei, esses filmes, eu já fiz 3 vezes com Vanderlei. Eu fiz cirurgia, eu fiz vários. O filme sobre a dança sobre a válvula mitral, artificial, aí tem o Vanderlei também. Eu acho que o pessoal dos poucos HD podem fazer isso. Agora o que é mais interessante é, na verdade, a eficácia. Eu acabei aprendendo isso. Depois eu aprendi o que era o da válvula mitral, depois eu fui aprendendo assim.
aí o que acontece? Vai ter uma moça rebelde, GL, B. A moça rebelde não pode ser traduzida. Ela é confinada à sua natureza selvagem. Pronto, expulsa. Ela se chama kernel, é o nome das tranças que não podem virar matriz. São tranças. Ela não vira, ela não pode ser apropriada por uma forma matemática. Imagina uma trança irredutível. Estou chegando na moça. Coitado, não apagado. Porque na verdade, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: isso é uma potência incrível essa de você pegar um programa matemático. Daí, o que é uma mera ilustração de uma matemática, mergulha na cultura direta. As outras representações culturais intervêm e acho que isso é uma... Bom, aí o que vai acontecer, já para contar o final da história, é claro que algumas dessas moças rebeldes podem ser recuperadas, a gente vai ver, mas tem umas que resistirão para sempre, mas podem se infiltrar entre as outras. Quer correr um pouquinho para não? Só um minuto para vocês. Queria uma recomendação. Ele está querendo identificar qual que ele consegue salvar e qual que não. Esses kernéis que se escondem disfarçados, que não têm solução, são irrepresentáveis, mas se escondem nos meios das outras matrizes. E a gente, é um desafio para os matemáticos continuar procurando essas tranças infiltradas. Enfim, eu achei que isso era bem ilustrativo para mostrar, eu acho que o enorme potencial que tem essa dança como questão reveladora de processos, inclusive processos mentais e culturais que estão dentro da cabeça dos matemáticos. Né? Você acha assim, bom, não tem, né? Mas na hora que essa ciência vai ser difundida, né? Na hora que ela vai ter que procurar um público mais amplo, ela vai passar por um mecanismo de tradução cultural, e são traduções culturais que todos nós, como estudiosos da cultura, podemos pensar, né? E aí estabelecer um diálogo com elas. Bom, é isso. Obrigado. Bom, professora Cristina Fernandes Rosa, da University of Roehampton,
isso é um desafio para mim, vai falar sobre heranças e diásporas afro-ameríndias nos estudos de danças brasileiras nos Estados Unidos e Europa, fluxos e refluxos. Gente, muito obrigada. Eu queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui falando sobre coisas do Brasil, no Brasil, com pessoas do Brasil. Queria dizer também, agradecer muito a todo mundo da comissão organizadora, tanto o pessoal que me acolheu, a Lívia, o Sérgio, todo mundo, o pessoal do MAN, a minha universidade também, que fez isso possível. E vou dizer, finalmente, que eu vou ler, por uma questão do tempo. Tenho várias imagens aí divertidas, aí vocês não precisam prestar atenção para mim. E também, só para terminar, que eu vou fazer um apanhado geral, meio histórico. Eu vou citar algumas pessoas de modo ilustrativo. Claro que tem milhões de pessoas que eu não citei, de casos, né? Mas a gente pode falar isso na pergunta e resposta depois, tá? Gente, então a minha fala vai falar da geopolítica de produção de conhecimento em dança, e eu vou visar as heranças das diásporas afro-ameríndias nos estudos de danças brasileiras nos Estados Unidos e na Europa. Então, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que, apesar de toda a diversidade acadêmica atual nessa região, apesar de toda essa diversidade que a gente tem, a maioria das pesquisas hoje em dia são ainda produzidas pela língua inglesa na Europa e nos Estados Unidos, e são responsáveis por a maior parte da produção científica do mundo, e no campo da dança isso não é diferente. Então, sendo assim, o meu objetivo aqui é expandir a discussão sobre o lugar que os trabalhos sobre danças ditas não ocidentais do sul global têm ocupado no mundo acadêmico do norte global, no qual a língua inglesa é um veículo dominante, né? Então, em tese, eu proponho que os tipos de pesquisa sobre danças brasileiras valorizado internacionalmente reflete uma série de decisões históricas articuladas ao longo do desenvolvimento do campo da dança como um todo, baseado em teorias e procedimentos específicos adotados por instituições que têm tradicionalmente patrocinado a produção e disseminação desses conhecimentos fora do Brasil. Universidades, associações de docentes, editoras, revistas científicas, festivais, conferências e seminários, né? Então, em última análise, hoje eu proponho que todos nós sentados aqui temos as condições e o dever de combater uma certa cegueira epistêmica que ainda sustenta por vários segmentos do mundo acadêmico internacional, e, subsequentemente, para que o entendimento de danças do Brasil no exterior seja expandido muito além dessas ideias, né, do samba, capoeira e carnaval, sem que esses sejam desmerecidos, né? Então, como afirmou o Boaventura Santos, é preciso cultivar uma ecologia de saberes, onde, por exemplo, as artes do corpo dos povos indígenas Xingu sejam tratadas com a mesma dignidade que tratamos as piruetas históricas do rei da França. Ou para que as danças sagradas praticadas nos terreiros de candomblé da Bahia, seja ele Nagô ou Gegê, sejam um dia contemplado com as formas de pensamento, seja um dia contemplado como formas de pensamento tão complexos como o legado de Aristóteles e Kantes, né? Entretanto, para construir um mundo novo num futuro próximo, precisamos, antes de mais nada, saber de onde viemos e onde estamos. Então, para mudar o valor e o papel das práticas corporais conectadas às heranças afro-ameríndias brasileiras que vem um dia adquirindo no exterior, nós precisamos, antes, entender tanto a genealogia dessa disciplina em países como a Alemanha, a França, a Inglaterra e, mais recentemente, os Estados Unidos, como entender o olhar que os pesquisadores financiados por esses países lançaram sobre nós. Ou seja, nós temos que destrinchar a genealogia do que o Henrique Quirano e outros chamam de colonialidade do poder, do conhecimento e do ser. Eu não vou falar o que isso significa, me desculpa, mas eu imagino que muitas pessoas sabem que seja isso. Então,
de onde nós viemos, né? Então, assim como o conceito da educação universitária tem origem no mundo ocidental, as primeiras iniciativas acadêmicas de estudar formalmente a dança vão surgir na Europa no início do século XX. E, de maneira geral, esses esforços estão indiretamente influenciados pela população da educação física ou cultura física, o surgimento da dança moderna, a criação de arquivos nacionais sobre dança e, posteriormente, os movimentos feministas. Na Alemanha, por exemplo, os primeiros arquivos sobre a dança são criados de um desejo de coletar e catalogar tanto suas práticas tradicionais, Volktanz, no intuito de alimentar uma construção de uma identidade nacional tardia, quanto das expressões modernas, como Ausdruckstanz, alemão horrível, no intuito de celebrar o desenvolvimento cultural e a primazia daquela nação. Naquele momento, então, a dança era vista como um reflexo apenas da cultura de um povo que habitava uma terra, no caso Deutschland, né, na Alemanha. Já países historicamente desenvolvidos com o colonialismo e imperialismo, como é o caso da França e da Inglaterra, eles vão se esforçar para catalogar e consagrar no seu repertório nacional, mas também vão colecionar informações sobre as danças estrangeiras que lhes chamam a atenção, ou que têm contato. Tudo isso, é claro, através de uma lente de colonialidade, como coisas que chamamos hoje em dia de orientalismo e exoticismo. Esse modelo vai também ser adotado pelos Estados Unidos no período pós-guerra, o qual lança um olhar imperialista sobre seus povos indígenas e os vizinhos sul-americanos. E a Carmen Miranda está em algum lugar por aí. Em 1933, o musicólogo alemão Kurt Sachs publicou uma história mundial da dança, com um projeto bem ambicioso que tentava catalogar e comparar as danças de várias partes do mundo. No livro, que foi traduzido para o inglês em 1937, o Sachs defende a dança como uma manifestação universal. Entretanto, na prática, o seu estudo organiza as danças do passado e do presente em dois campos diferenciados e excludentes. Na primeira parte, ele agrupa vários tipos de danças pré-históricas, que vão desde os desenhos da Idade da Pedra até os relatos de outras pessoas que viram que alguém que falou que parece que tinha alguém dos povos primitivos, né? Então, com outras formas codificadas, que seriam as danças clássicas da Índia, por exemplo, né? Para ele, os povos colonizados, as danças dos povos colonizados, como é o caso dos pigmeus da África, os ameríndios da América do Sul, representam estágios anteriores à civilização europeia, muitas vezes dele associado a uma natureza e instintos animalísticos. Agora, na segunda parte, ele narra uma evolução da arte da dança propriamente dita, que para ele tem origem no período clássico da Grécia e Roma, e vai seguindo depois para a Renascença, o iluminismo europeu, e vai até chegar ao século XX, né, onde o seu olhar inclui outras contribuições norte-americanas e, curiosamente, o tango parisiense. Ou seja, para Sachs, a suposta história da dança enquanto arte se dá de forma linear e exclusivamente dentro do norte global. Na sua imaginação, todas as outras danças são relegadas a um universo paralelo, uma espécie de limbo pré-civilizatório, onde o tempo não passa e as coisas não mudam. Agora, quando a gente olha mais a fundo, a gente percebe que esse modelo não tem nada de novo, né? Esse modelo eurocêntrico da historiografia da dança de Sachs, que Sachs moderniza, né? Ele moderniza simplesmente um pensamento imperialista do século XIX, que já foi defendido pelo italiano Carlos Blasi, quando publicou o seu tratado na Inglaterra, Code de Terpsichose. E mais importante, né, o Blasi, o Sachs e muitos dos seus seguidores do século XX usam as ferramentas desenvolvidas especificamente para analisar as danças do norte europeu, como é o caso do balé e a dança moderna alemã, inglesa e depois americana, para medir e valorizar todos os outros tipos de dança, independente dos seus contextos socioculturais.
Assim, a prática do movimento, as práticas de movimento que não privilegiam esses princípios estéticos como a linearidade corporal, a organização geométrica do espaço, a leveza, o sincronismo e a criação autoral, são sistematicamente desvalorizadas enquanto arte e muitas vezes simplesmente ignoradas ou apagadas da história. Em pouco tempo, essa metodologia binária e exclusionista aprimorada por Zak se torna a base de todos os outros tratados, não de todos, mas de muitos outros tratados sobre a apreciação da dança que vai se desenvolver nesses países. Ao mesmo tempo, esse esforço intelectual da historiografia e criticismo é articulado em oposição ao treinamento físico dos corpos que dançam. Esse modelo estabelece, então, uma outra divisão, uma divisão que é semelhante entre o fazer e o escrever, ou sobre a teoria e a prática. Então, ainda que a dança, enquanto arte, fosse vista naquele momento como uma cultura viva, tanto na produção de identidades nacionais ocidentais, como é o caso da Graham e da Wigman, ou na apropriação e representação de outras culturas através do espetáculo de alteridade, que é o caso da Ruth Sandenes e do Horton, sua catalogação através de metodologias como a coreologia e a notação laba transforma o ato de criar e interpretar danças em objetos estáticos de estudo, como as borboletas alfinetadas e engavetadas de acordo com uma lógica ou ordem imposta por seus colonizadores. Bom, ao longo do século XX, a Marta Sevigliano vai concluir, os estudos de dança se desenvolveram em dois arquivos diferenciados. Então, de um lado, nós temos o arquivo que ela chama de Arquivo Dança-Arte, que, seguindo os passos de Blas, Isaacs e outros, se dedicou largamente a dar valor e visibilidade às produções artísticas criadas no Norte Global, ou que ganharam relevância nesse contexto, como é o caso do tango que eu mostrei antes. De forma geral, esse arquivo está alinhado a uma ótica ou estética eurocêntrica, seja ela clássica, moderna, pós-moderna ou contemporânea. Portanto, continua sendo colonial e imperialista, por isso que eu usei o conceito da colonialidade do poder, conhecimento e ser. Paralelo a esse arquivo da dança-arte, nasce uma outra linha de estudos completamente diferente, que se ocupa em catalogar as outras danças, que naquele momento tinham pouca ou nenhuma relação com o pensamento das práticas ditas ocidentais. Então, resumindo... a gente tem a imagem? Hello. Resumindo a ópera, né? Todos os outros tipos e formas de dançar que existem pelo mundo afora, ao longo do século XX, foram colecionados dentro de um outro arquivo, que a Savigliano vai chamar, então, de dança-antropologia. Enquanto o primeiro foi organizado a partir das obras autorais, de suas relevâncias estéticas fundadoras ou de sua inovação artística, o segundo agrupou as formas a partir de uma relevância social de suas práticas e processos de caráter coletivo de sua suposta autenticidade. Nesse arquivo, a inovação era vista como um certo desconfiança, pois gerava a desvalorização da sua tradição, que pareciam, então, as únicas coisas que eram valorizadas eram aquelas que poderiam ser congeladas no tempo. Então, nesse arquivo, ao longo dos anos, têm sido catalogadas as chamadas danças primitivas, as étnicas, de raiz, rituais, balé folclóricos, danças de rua, mas também todas as outras danças clássicas codificadas, mas não europeias. Bharatanatyam, Kathak, Odissi, só estou usando o contraponto das indianas aqui hoje para fazer o ponto. Então, e aí que vamos encontrar, é claro, toda e qualquer referência das heranças das diásporas da africana e do Brasil, né? O caso clássico é o trabalho da Katherine Dunham, que ela desenvolveu no Haiti sob a orientação dos antropólogos culturais Rescovitch e Melville. Por sua vez, a Dunham vai influenciar Mercedes Batistas e outros coreógrafos trabalhando em danças de matrizes africanas a criar companhias chamadas, naquela época, de balé folclórico ou então de técnicas modernas para sua divulgação,
Um exemplo mais recente que nós temos hoje, só para citar um, é a dita técnica da Rosângela Silvestre, que está entre as mais difundidas dentro dos meios acadêmicos e artísticos no exterior. Entretanto, dentro das universidades norte-americanas e europeias, tais tipos de dança são sempre oferecidos como disciplinas eletivas, ao contrário das técnicas de dança moderna e contemporânea e do balé, que são sempre obrigatórias, ou seja, os alunos têm obrigatoriedade de fazer balé e moderno sempre, e elas podem eletivamente escolher as outras, né? Todas as bolsas de estudo, tudo que é feito é sempre feito a partir do balé e do moderno. Então, construiu-se, portanto, o que eu estou tentando mostrar aqui, uma dicotomia fixa e hierárquica entre a dança, arte, de cunho eurocêntrico excludente, e todas as outras práticas corporais, rituais, etc., praticadas pelo mundo afora. E essa geopolítica de conhecimento da dança ilustra claramente o que o economista Boaventura Souza Santos vai chamar de linha abissal moderna. Como ele explica, essa linha imaginária divide a realidade social em dois campos, onde os povos, ideias e habilidades do lado de lá são considerados irrelevantes, incompreensíveis ou simplesmente invisíveis. Princípios estéticos e qualidades de movimentos catalogados no arquivo Dança Antropologia só entram no meio artístico através da apropriação e representação, muitas vezes de forma violenta e decontextualizada, que foi o caso da Ruth Sandens que eu mostrei ali. Então, essa divisão artificial e hierárquica está no cerne do que a pesquisadora pós-colonial Spivak vai chamar de violência epistêmica. Cheio de nome difícil nessa palestra. Então, onde estamos agora, né? Bom, o questionamento desse cenário só começaria a acontecer, tanto lá fora quanto aqui, no final do século XX, a partir, dentre outros, de trabalhos de pós-colonialistas como a Spivak, Stuart Hall, Eduardo Said, Homi Bhabha, só para citar um campo de conhecimento, né? Então surge, tanto na Europa e nos Estados Unidos, novas discussões sobre a importância da diversidade cultural e do multiculturalismo, que já entrou em falência, né, com o Brexit. Então a gente já sabe que já veio e já caiu. No âmbito acadêmico, pesquisadores deixam de se preocupar somente com a dança teatral e a biografia dos seus coreógrafos e intérpretes e passam a examinar também a relação da coreografia, técnica, processos criativos com os seus contextos socioeconômicos, políticos e históricos. Por um lado, a disciplina da dança se tornou interdisciplinar, apropriando-se dos conceitos e metodologia de outros campos de conhecimento, como a crítica literária, ciências sociais, filosofia, medicina, psicologia e, mais recentemente, tecnologia e robótica. Por outro lado, muitos dos seus pesquisadores procuraram articular os limites da dança como uma disciplina autônoma e abrangente, munida de metodologia própria e abordagens diferenciadas de todas as outras artes cênicas, como seria o caso do teatro e estudos de performance. Lá pela virada dos séculos, esses questionamentos dão vazão ao que hoje se chama mais comumente lá fora de estudos de dança, ou dance studies. E, aliás, esse ano juntaram-se duas organizações que hoje em dia se chamam The Dance Studies Organization. Dentre as maiores conquistas estão o questionamento da dicotomia. Dentre as maiores conquistas estão o questionamento entre a dicotomia entre mente e corpo, o entendimento do corpo não só como um veículo ou suporte, mas como um sujeito de ações dançantes, o estreitamento das relações entre teoria e prática, esta última vista também como uma metodologia de pesquisa, a centralidade do movimento corporal na construção de identidade e negociação de poder, a consideração da coreografia como um texto, onde os corpos tanto escrevem quanto são escritos em discursos e narrativas, e, finalmente, o entendimento de dança não só como um objeto de estudo, mas como um sistema de representação que produz conhecimento estético, cultural, filosófico, interligado a outros sistemas de representação.
Outra grande transformação se refere à diversificação dos tipos de pessoas incluídas nessas pesquisas acadêmicas e artísticas, sejam elas criadores, colaboradores, intérpretes, e dos temas de abordagem de suas pesquisas. Então, isso se torna visivelmente através de festivais de dança. Então, em 84, por exemplo, o coreógrafo Ismael Ivo funda o Festival Internacional de Dança de Viena, o Impulse Dance, trazendo a estéticas não europeias, tanto para os palcos quanto para os programas educativos. Com o tema Mama África, em 94, a Bienal de Dança de Lyon examinou a herança estética negra em todo o mundo, trazendo para a França o estrondo do Beauty Jones, Still Here, e as primeiras performances do Grupo Corpo na Europa, com o 21 em Nazaré. No campo acadêmico, as primeiras contaminações epistêmicas vão se dar no eixo Estados Unidos e Inglaterra, a partir do embate cultural de nativos e descendentes de seus antigos impérios e simpatizantes. Aqui eles se apropriam das ferramentas dos colonizadores e, através da língua inglesa, começam a articular seus questionamentos e intervenções. E, assim sendo, eles dão visibilidade a práticas e produtos até então relegados ou mistificados através do pensamento abissal moderno, que eu já falei antes. Então, pouco a pouco, artistas e acadêmicos de várias partes do mundo, de formação artístico-culturais diversas, começam a se infiltrar dentro do hermético campo dança-arte. E entre essas indas e vindas foram questionando não só o significado de dançar, mas também as suas fronteiras de definição. E é nesse momento, né, lá no final do século XX, que nasce na Universidade da Califórnia de Los Angeles, onde que eu fui estudar, o Departamento de Artes e Culturas do Mundo, World Arts and Cultures, juntando coreógrafos e pesquisadores de dança de várias partes do mundo, com pessoas do folclore, do ritual, da antropologia, da literatura e do vídeo. Gente, o nome desse departamento é tão problemático que eu precisaria de 2 dias para falar dele. Eu não vou nem abrir essa caixa de Pandora, tá? Mas o que eu vou dizer é que foi lá, coincidência ou não, que a pesquisadora norte-americana Susan Foster começou a trabalhar. Né? Ela estava antigamente em Riverside, onde ela montou um programa muito famoso e foi para lá, como um spouser hire. Né? Então, na época, ela desenvolvia uma série de pesquisas autônomas, ainda que interligadas, sobre o conceito da coreografia como um discurso, que vai servir como base para várias questões. Então, ela vai usar essa palavra coreografia, esse conceito, para discutir identidade, historiografia, questões sociopolíticas, questões somáticos afetivas, né? E nesse último ela vai afirmar que existem vários entendimentos de corpos, ou seja, epistemologias corporais, negando assim o entendimento de corpo como algo natural, universal. Né? E assim como, por exemplo, a pesquisadora aqui do Brasil, Helena Katz, argumentou ser a dança um pensamento do corpo, para Foster é através da dança que o corpo articula as ideias e assim dá sentido ao movimento e constrói sua intersubjetividade. Para essas pesquisadoras, né, tanto a Foster como a Katz, os corpos que dançam são vistos não só como um objeto a ser estudado, mas principalmente como o sujeito da ação e do pensamento. O trabalho desses e muitos outros pesquisadores pioneiros, muitos dos quais eu já vi muitos hoje aqui, abre o caminho para uma segunda geração de pesquisadores de outras partes do mundo, de outras culturas e etnias, cujos trabalhos permeiam ou trazem nova luz sobre a relevância da estética do outro, ou alteridade, não só como um objeto de estudo também, mas como produção de conhecimento. Então, muitos desses pesquisadores também vão fazer esse trabalho de teorização e tradução, porque eles estão trabalhando entre línguas, entre culturas e entre identidades. Dentro da diáspora africana, para ficar bem específico, os estudos do pioneiro Robert Ferris Thompson, que vem da história da arte, sobre os princípios da estética africana, dos dois lados do Atlântico, influenciou novos pesquisadores da dança, como Godchild, Dee France,
a Susamene, Kraut, Borelli, entre outros. E através das suas pesquisas, eles mostram que os povos africanos traficados para o Novo Mundo, assim como seus descendentes, continuaram a produzir conhecimento estético e memória cultural, mesmo quando eram vistos e tratados como objetos. E mais, eles também inovaram, recriaram e reinventaram suas próprias intersubjetividades, unindo novos e velhos conceitos, misturando sua herança étnica com muitas outras. Temos aí outros pioneiros como Barbara Brown, John Lewis e Vonnie Daniel contribuíram para estudar as danças não europeias praticadas no Brasil e colocar ela no mapa, né, dentro da cartografia dos estudos de dança. Agora eu quero dizer que, apesar de todas essas grandes contribuições que eu tenho falado aqui, metodológicas, teóricas e analíticas, que esses pesquisadores fizeram na língua inglesa, dentro das universidades norte-americanas e europeias, práticas como o samba, Bharatanatyam, hula e hip hop continuam todas sendo aglutinadas em disciplinas que são chamadas de história da dança do mundo. Então, na terça-feira eu falo do samba, na quinta-feira eu falo do Bharatanatyam, então continuam sendo sem história, né? Apesar do nome da disciplina, porque não, em 50 minutos não se ensina nada, né? Então, apesar desse nome, eles continuam sendo associados com esse arquivo dança-antropologia e não com historiografia. Então, eles continuam mantendo essa tradição dos artes, e essas danças ditas não ocidentais continuam sendo excluídas de disciplinas como história da dança ou de dança contemporânea. Ou seja, né, sendo estudadas, transmitidas em currículos universitários como práticas fora da linha do tempo civilizatório ocidental e fora da modernidade. Eu já participo de uma terceira geração, e eu vou me incluir aqui um pouquinho, uma geração de pesquisadores migrantes, fronteiriços, que cresceram na periferia dos grandes centros culturais internacionais, mas cujas escritas e corpos circulam pelo norte global, mas cujo olhar vai muito além desse horizonte. Uma geração que continua se perguntando como as danças são politizadas e como a política de identidade cultural é coreografada. Vários dos meus colegas lá da UCLA, do doutorado, por exemplo, se apropriaram do conceito de coreografia como ferramenta teórica da Foster para desenvolver pesquisas que desvendam o que existe do lado de lá da linha abissal da modernidade. Dentre dos muitos pesquisadores da minha geração, com quem eu estudei, eu cheguei a conhecer de uma maneira mais direta, eu vou citar aqui Cíntia Garcia, que pesquisou o empoderamento dos dançarinos de salsa em Los Angeles, o Lester Tomé, que pesquisa as negociações de poder dentro do balé em Cuba, a Dana Jones, que fala sobre a articulação do reborado caribenho, ou whining, nas ruas de Nova York, como forma de desobediência civil, o Lorenzo Perillo, que discute o hip hop como forma de resistência na Filipina, José Reynoso, que influencia a Ana Zócalo, fala da influência da Ana Zócalo na dança moderna do México, e a Melissa Blanco Borelli, que estuda a figura do Oxum e faz uma genealogia da figura da mulata. E o livro dela que eu mostrei antes ganhou um prêmio máximo esse ano, bem merecido mesmo, o trabalho dela assim, ímpar. E também a Raquel Monroe, que tem problematizado isso que eu tenho falado aqui agora, a institucionalização do balé da dança moderna como disciplina obrigatória nos currículos universitários, enquanto que as danças da diáspora africana são sempre consideradas eletivas ou ausentes. E eu estou citando essas pessoas por nome aqui, dizendo primeiramente que são a maioria mestiços, negros, não brancos, mas também porque hoje eles são professores em grandes departamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido e estão nessa batalha, nesse processo de reconfiguração dos currículos, da criação de laços acadêmicos com instituições e pesquisadores do Sul Global, e empenhado, em cima de tudo, com o processo de ampliar o fluxo bilateral de informação entre esses dois hemisférios, né? O meu livro que eu te coloquei aqui, o Brazilian Corpos Brasileiros e Suas Coreografias de Identificação, por exemplo,
eu faço um mapeamento da ginga dentro de várias práticas de movimento cultivadas no Brasil, dando maior ênfase ao samba de roda, capoeira de Angola e a dança cênica brasileira, usando o exemplo do Grupo Corpo. E no meu livro eu examino, então, de lado a lado, as formas de dançar que historicamente foram catalogadas em arquivos distintos, valorizado hierarquicamente dentro dessa lógica eurocêntrica. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho. Por um lado, esse projeto faz uma análise comparada de um movimento, onde eu afirmo que a ginga, o molejo, o jogo do corpo não é uma coisa natural dos brasileiros. Não estão nem no sangue, nem no DNA. Na verdade, ela é a chave mestra de um sistema de organização corporal e produção de conhecimento não hegemônico. E eu demonstro também que esse sistema de movimento está ancorado numa coleção de princípios estéticos que circulam no Atlântico Negro, portanto, de matrizes africanas. Por fim, eu examino a maneira pela qual essa estética disciplina corpos a produzirem e transmitirem uma maneira particular de compreender e interagir com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Por outro lado, também essa pesquisa eu procuro compreender o papel histórico que os afrodescendentes exerceram na construção do Brasil como uma comunidade imaginária. E em tese, eu proponho que os conhecimentos estéticos e filosóficos atuantes em práticas centradas nessa estética da ginga têm recuperado e inventado uma epistemologia além do discurso colonial, cujo alcance excede ou difere do pensamento eurocêntrico. Bom, para onde nós vamos agora? Eu queria agora fechar a fala. Então, eu queria fechar trazendo 3 propostas concretas, 3 maneiras que a gente pode continuar essa batalha. Então, tipos de estratégias transnacionais ou de ponte a serem construídas para o reconhecimento de vários tipos de danças brasileiras em terras estrangeiras, ou seja ela de herança africana, ameríndia, seja ela de caráter urbano ou rural. A primeira que eu quero falar é a ponte através da internacionalização pela tradução. Eu vou mostrar aqui o Latin American in Translation, é uma série que traduz e publica em inglês livros importantes de escritores estudiosos latino-americanos já publicados no idioma original. Essa iniciativa é da Duke University com a Universidade da North Carolina em suas editoras. E desde 93 eles já publicaram mais de 40 livros. A deadline para esse ano já terminou, mas se vocês procurem isso, alguém tem que indicar outro. Então, se você tem o seu orientador, que abriu a sua cabeça, explodiu tudo, você agora não sabe nem o seu gênero mais, então, nomeiem essas pessoas para que esse legado se transnacionalize, né? A segunda ponte que eu quero falar é das curadorias de decolonialidade. Eu queria, então, também, usando uma coisa concreta, a Borelli e a Tamayo que estão organizando agora uma edição do Conversations Across the Fields Dance Studies 2018, que elas estão fazendo a edição, e a chamada já saiu, e a deadline, o dia máximo de entrega, é 1º de dezembro agora. E Pop Moves, que é Performances of the Popular, the Popular as Political. Eu vou ler, então, só um trechinho da chamada para ver se aguça vocês correm para casa esse final de semana e entregam alguma coisa. O e-mail delas está ali, venham falar comigo também, se alguém estiver interessada em fazer alguma colaboração ou tiver meio receio com o inglês, a gente pode fazer um trabalho junto. Então, eu vou ler só um pouquinho. Nesse volume, gostaríamos de pensar sobre as intervenções entre o popular e o político. Estamos principalmente interessados em saber como a dança popular, concebida aqui de uma forma bem ampla, surge como um modo de comunicação, de cidadania, de resistência e de prazer. Aqui estamos pensando em danças envolvendo os indígenas Nunavut do Canadá, sobreviventes da Guerra Civil da Colômbia, os negros do Black Lives Matter e todas essas questões que têm ocorrido no Brasil, eu acho que são muito relevantes.
Em geral, nos perguntamos como a prática da dança popular, tanto no passado como no presente, se tornará uma ferramenta política para a mudança social de impacto. Para quem é importante a prática? Como usamos a dança popular como prática, performance e pedagogia para considerar novas formas de produção de conhecimento? Eles estão aceitando vários formatos, não só os artigos, provocações, performativos, entrevistas. Então, se alguém quiser, eu mando a chamada também, eu posso mandar para o Sérgio e ele circula, né? A terceira e última, então, tipo de ponte, essa rede de colaboração que todo mundo já falou aqui, né? Eu só vou também mostrar um exemplo, né? Aliás, eu nem vou mostrar o vídeo aqui, mas eu vou falar sobre ele. Como foi dito nesses últimos dias, existem hoje várias formas de se colaborar internacionalmente, desde co-criar coreografia usando o Skype, até a criação de encontros internacionais, como é esse seminário aqui. Então, em 2010, o mestre de capoeira, Cobra Mansa, com quem eu estudei, uniu forças com o historiador de Essex, o Matias Assunção, de Londres, e eles escreveram um projeto chamado Raízes Angolanas da Capoeira, Ligações Transatlânticas de uma Arte Globalizada. Então, durante 10 anos, eles ficaram indo e vindo entre Angola para... E se dizem que a capoeira veio da Angola, de onde veio? Quem são essas pessoas, né? E se não veio da Angola, existe o pré-histórico da capoeira, né? Então, eles criaram esse documentário Jogo de Corpo, Capoeira e Ancestralidade. Vocês podem procurar o Google para ver um pouquinho. O documentário também é disponível, vocês podem ir na Universidade de Essex e pedir para assistir, tem a versão em inglês e português. Então, esse projeto histórico-etnográfico explora os fluxos e refluxos entre a capoeira, a arte marcial afro-brasileira, e os jogos de combate do sul de Angola, uma região frequentemente identificada como fornecendo as raízes étnicas da capoeira. Além disso, eles argumentam, o documentário tem como objetivo de avaliar a extensão das continuidades e empréstimos, mas também as rupturas, mudanças, reinvenções, para entender o processo de mestiçagem através do qual as tradições específicas da África Ocidental se fundiram e se transformaram em algo novo, algo original e algo global. Eles fizeram uma coleção de materiais, de vídeo incrível. E o que eu acho mais legal ainda é que agora esse mestre Cobra Mansa está na UFBA fazendo um doutorado para digerir esse material e continuar esse processo. Eu estou pesquisando com ele, aí entra a minha gancho, então com o meu trabalho de análise de movimento, mais as outras pessoas que estão entrando com etnomusicologia, pessoas de história, esse projeto então está crescendo, não só em países diferentes, mas com pessoas de interesse diferente, né? O mestre Cobra Mansa não tem interesse de um dia, né, fazer o currículo Lattes, ou um dia de dar aula na universidade, mas ele tem um interesse de aprender e de divulgar esse conhecimento como nós temos, né? Bom, para concluir, então, eu fiquei muito emocionada com algumas falas de ontem, e eu queria... você pode colocar para mim? Obrigada. Eu queria concluir com uma coisa que o Walter Benjamin falou, que já foi dito por outras pessoas, está naquela fala do Ken Robbins. Pessoas desse mundo, né? Elas não querem entender, que elas as pessoas que vivem Oh,
vamos imediatamente, né, até porque temos aqui um tempo curto para a próxima performance, para acabar, vamos imediatamente passar para as perguntas, então. Ele tem um microfone para ele? Obrigado pelas contribuciones. Quería hacer una pregunta que tiene que ver con lo que hablaron los dos, y es que hay esta idea de la comunicación con el norte, de que somos el sur y tenemos que comunicarnos con el norte porque el norte sigue siendo el centro productivo de conocimiento. Pero no hablamos mucho de la relación sur-sur y del latinoamericanismo, por ejemplo. Y por ejemplo, en los puntos que dan, y esto no solo es en Brasil, en Chile, en Argentina, ir a Estados Unidos, publicar en Estados Unidos, en Europa, da punto. Publicar en Argentina da menos puntos. Y eso es un modelo que tiene que cambiar. Me parece, y eso no es por desmerecer al norte. Yo trabajo en Estados Unidos, pero la idea es surificar el norte, ¿sí? De todas las maneras posibles, ¿no? Y una de esas maneras es escucharnos en el sur, ¿no? Institucionalmente y en términos editoriales, por ejemplo. Entonces, quería saber qué opinan ustedes de esto, del sur-sur. Não, quanto à necessidade de você construir redes sul-sul, isso é essencial, né? Eu acho que boa parte das iniciativas, aí eu um pouco falando do que eu conheço nas nossas áreas, elas passam por relações com a África, com muitos países da América Latina. Isso não está... Isso é uma questão diferente do problema da publicação. Isso é um outro problema, quer dizer, muito mais complicado, né? Porque eu não sei se a gente teria tempo de entrar nessa discussão aqui sobre esse tema da... Mas eu não tenho a menor dúvida de que, tanto do ponto de vista do valor do que se produz, como das estratégias de internacionalização, as estratégias sul-sul são muito mais eficazes para as áreas das atividades do que as estratégias direto norte-sul. Eu falo por minha experiência própria, quer dizer, os projetos internacionais que eu participei eram todos projetos que envolviam mais de um país sul, né? E mais um país norte, quer dizer, também tem isso. Também não estamos falando de uma isso para fotografia, que é a minha área, né? Que é a área de estudos visuais. Então, e de estudos de cinema, enfim. Então eu não tenho qualquer dúvida sobre isso, quer dizer, que essas redes não vão se formar. E isso para o Brasil é um problema, porque o Brasil está de costas ainda está de costas do ponto de vista acadêmico para a América Latina, menos hoje do que no passado, mas ainda muito, né? Se a gente pensar quanta literatura latino-americana entra nas nossas biografias, é muito pequena, né? Proporcionalmente a biografia agora, a coisa da publicação, só para não dizer que eu ignorei isso, mas isso passa por uma outra pergunta, que é para que você quer ter os pontos, entendeu? Quer dizer, a questão da regra do jogo, que eu acho um pouco isso, quer dizer, você pode viver sem isso, você não tem nenhuma obrigação de perseguir esses objetivos, desses pontos, Agora, os critérios alternativos que eu já vi, alguns deles são muito estapafúrdios, né? Como, por exemplo, ouvi da boca de um importante pesquisador brasileiro. Talvez a gente possa contar o número de tuitadas que recebe um artigo para saber se ele é bom ou ruim, quer dizer, né? Quer dizer, o problema de como é que você mede o valor do conhecimento é um problema muito complicado. É um problema que vai ser sempre sempre objeto de uma grande discussão. E não é fácil de resolver. Então eu acho que o melhor era a gente não... Isso daria completamente
outro seminário, que é saber que alternativas existem a isso. Quer dizer, do ponto de vista do Estado brasileiro, a avaliação tem a ver com o recurso público. Quer dizer, como você financia a pós-graduação brasileira, você deve ter um critério para saber se esse investimento tá retornando, se é justo e se essa distribuição corresponde ao merecimento. Onde publicar não é a resposta para a complexidade desse problema. A resposta para isso vem em aumentar o número de variáveis que entram nessa conta. É só publicar ou tem outras questões em jogo? Quer dizer, o que mais importa na produção de conhecimento e da experiência na vivência universitária da pós-graduação brasileira? Vou falar só nisso. Eu acho que é mais isso do que o problema do onde. O problema do onde é meio insolúvel nesse sentido. Quer dizer, bom, enfim, já falei, não quero falar muito disso. Não, acho que só para dar... primeira, a pergunta que ele fez é muito interessante. A minha fala hoje foi... o Sérgio pediu que eu falasse especificamente disso, mas é o que a gente chama de política de citações, né? Quem você escolhe citar, né? Então, o meu trabalho nos últimos anos, eu tenho feito uma política de citação de propósito, incluir e pôr pessoas em diálogo, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com a questão pós-colonial, então eu trabalho com um grupo de pessoas que são pós-coloniais da América Latina, tanto porque eles falam do assunto que tem a ver, né? Porque a Spivak, Said e tal, eles estão naquele modelo século XIX, imperialismo, e a gente entende que na América Latina o buraco é mais em fundo, né? É mais fundo porque o processo de colonização começou no século XVI e a produção do outro precede a produção do nacional, né? Portugal virou Portugal depois do Brasil, né? Então a gente tem esse entendimento. Então tem essa política de citações, né? Mas, para citar também um outro fato bem concreto, nesse último CODE, teve um projeto bem interessante, uma das mesas, foram três pesquisadores que eu citei hoje, então teve o José Renoso, Ana Paula Hoffning e a terceira foi alguém que está fazendo a pesquisa na Argentina, a Mônica Cardoso. Então, cada um desses pesquisadores que hoje em dia lecionam nos Estados Unidos, eles contactaram uma pessoa do país respectivo e eles vieram em pares. O Sérgio era para ter ido com a Ana Paula, né? Então, foi muito interessante, porque criou esse diálogo, né? Das pessoas que lecionam sobre a América Latina nos Estados Unidos, mas também esse diálogo da pessoa que estuda a Argentina nos Estados Unidos e estuda a Argentina em Buenos Aires, né, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu fui aluna de Susan Foster, então eu acredito que tudo é coreografado, né? Então, nós temos que coreografar o nosso futuro, né? Se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu vou para o lado. E eu também, eu gosto muito do Boaventura Souza Santos, que fala que solidariedade é uma forma de conhecimento, né? Então, a gente tem que praticar esse conhecimento, né? Temos que nos ajudar, né? Eu queria falar 3 coisas. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de a gente fechar esse dia com essa mesa e as falas de vocês. Tentar, assim, convocar a utopia, tá? Importante. Aproveitar o membro da CAPES aqui presente, né? Tá bom. Isso. Então, tudo bem, mas você pode convocar, falar mais, lançar, enfim. Primeiro, assim, acho que você traz uma coisa muito linda, Cristina, que a gente tem que pensar, que é sobre como a gente cria historiografia sobre as coisas que existem, né? Quando Laban morreu, lá na Inglaterra, chamaram os pesquisadores de Laban de todo mundo, que eram muito poucos, e falaram assim, isso é verdade, tá? Isso que eu tô falando, né, é real.
como a gente vai pegar esse conhecimento e tornar esse conhecimento importante e fazer com que isso não seja perdido. Eram umas 20 pessoas numa sala, isso está nos arquivos lá no Reino Unido, né? E as pessoas criaram um plano estratégico de como o conhecimento Laban seria difundido pelo mundo. E hoje, né, a rede labaniana é uma rede muito importante. E uma rede, inclusive, lotada por pesquisadores da América Latina, uma rede, inclusive, que está lutando pela descolonização de pensamentos. E eu acho que a gente faz muito pouco isso aqui no Brasil, né? Estamos mudando isso, estamos criando outra história na universidade. O que a gente está fazendo aqui, estamos aqui nesse sábado, né? Para isso, né, gente? Enfim, mas a nossa memória, ela é o tempo inteiro detonada. Não há nenhum tipo de incentivo para a gente construir memória. Memória do que a gente faz nas universidades, memória das nossas mostras de dança, por exemplo, com os nossos alunos. Não tem memória disso, não tem um espaço de arquivo, não tem quem cuide disso. Então, a gente no Brasil, não tem dinheiro. Uma das estratégias é não construir memória para fingir que a gente não faz nada. Né? E para fingir que a gente é tupiniquim, né? Que a gente... Quer dizer, eu falei uma palavra horrível, não é sobre isso. Enfim, é para fingir que a gente não sabe... entender o valor e a potência dos nossos saberes. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também tem que começar a olhar. Sei que a gente já está... Só uma afirmação. Nesse sentido, eu acho muito importante a gente olhar quem a gente cita, isso que você trouxe, né? E começar a fazer as nossas ações afirmativas na nossa bibliografia, né? Quantas mulheres tem nessa bibliografia, quantos latinos-americanos tem nessa bibliografia. Isso é muito sério. Outro dia eu estava fazendo uma conferência e eu descobri, meu Deus, eu estou citando homem nesse negócio, que isso? Né? E revi tudo e reorganizei a própria conferência pensando sobre isso. Né? Porque... essas coisas vão no automatismo, que tem a ver com o vídeo que você trouxe, né? Ali tem uma questão colonial de gênero na hora de construir a informação. E aí... que se a gente não pensar sobre, é isso que acontece, né? No automático, porque o exercício da propaganda, da mídia, disso, né? Tá muito bem arquitetado. A outra coisa que eu acho que da gente pensar que a importância, né, da pesquisa, ela é para a transformação e para a mudança do nosso país, né? Nosso espaço de pesquisa é um grande espaço de revolução. E é muito importante a internacionalização, sem dúvida, mas o Brasil é enorme. Eu acho que está na hora, utopia, eu sei que eu estou falando utopia, mas eu vou falar, tá? Está na hora do Brasil investir na internacionalização da América Latina de uma maneira diferente da internacionalização no resto do mundo. E está na hora do Brasil entender que a sua interiorização é tão importante quanto a internacionalização. É utopia, mas assim, eu queria plantar essa semente aqui, porque eu acho que a gente vai mudar muita coisa com esse entendimento. Eu acho, só para, por exemplo, com os meus alunos lá, entendeu? Eu faço muito isso, então, nos meus planos das aulas, né? Quando eu cheguei lá, eu estou uma universidade nova, 1 ano e meio, quando eu herdei uma aula, né, que já estava pronta, né? E a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi retirar algumas pessoas e colocar pessoas de cores, né? E eu faço mais adiante, eu cato lá no YouTube. Então, quando chega na sala de aula, depois que os alunos leiam, eu mostro um vídeo da pessoa para as pessoas verem a cor da pele, para as pessoas verem quantos dedos tem na mão, entendeu? Porque eu acho que a gente tem a fisicalidade, que corpo produziu esse conhecimento. E os meus alunos lá não têm, né? Meus alunos, a maioria são brancos, são privilegiados de uma certa forma, né? Vivem no reino encantado, né? Então, assim, é um processo diário e de muita importância, né? Aqui é diferente, eu acho que, né, eu estou ouvindo muitas coisas interessantes sobre ações afirmativas aqui, e é o contrário, é importante dos alunos se verem em quem eles estão lendo, né? Eu não estou dizendo que vamos deixar de ler Derrida ou Foucault, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que, entendeu? Eu aprendi, gente, eu descobri que o Machado de Assis era negro, eu tinha 25 anos.
Eu tinha 25 anos, quando eu descobri que ele era negro. Aí eu tive que ler tudo de novo. Porque aí você lê Brás Cubas, entendendo que ele é negro, nossa, você fala, que cara maravilhoso, o cara tem uma sacada, assim, entendeu? Até hoje. Eu comecei o meu livro com uma citação do Machado de Assis, porque, sabe, depois que eu descobri que ele era negro, assim, eu comecei a entender o mundo de uma maneira diferente. Então, é muito importante. A nossa disciplina é a disciplina de corpos. Eu defendo que o corpo produz conhecimento, né? Então, tem que saber que corpo é esse que está produzindo conhecimento, né? Então, muito obrigada. Achei um aqui embaixo. Não, acho que você tocou num ponto muito importante. Vou ser muito breve para não ficar... Mas eu acho que há esse é o avesso problemático do sistema, que coloca uma cenourinha na frente, essa cenourinha, nesse caso aqui, é a internacionalização, né? E que acha que todo mundo tem que seguir, né? E, de fato, isso, se você pensa no que deve ser o sistema de pós-graduação brasileira, falando desse lugar, felizmente daqui a 3 meses não estarei mais. Não é assim que a gente faz esse sistema funcionar. Quer dizer, o que é mais difícil, você imagina, avaliando o programa de pós-graduação no Brasil, é você perguntar para ele, mas qual é a vocação da sua instituição? Qual é a vocação do seu grupo de pesquisa? É impressionante como essa pergunta é difícil de ser respondida pela maioria dos programas brasileiros, sabe? Aí você diz, mas você está aqui no Piauí, entendeu? Você quer fazer o quê? Né? Internacionalizar. Né? É muito difícil o cara dizer assim. E aí eu acho que o segundo problema decorre do fato de que é muito difícil medir outras coisas, né? Então é muito fácil você medir quantos artigos o cara publicou na revista top do mundo. Agora você medir impacto social, impacto cultural, a capacidade de transformação né, na vida das pessoas que pode ter uma instituição universitária é muito mais complicado e muito mais caro. Não é impossível, é mais complicado e mais caro. Então como é que a gente consegue trazer para os sistemas de avaliação formas justas e legítimas, porque aí a gente multiplica as cenourinhas e vai todo mundo, né, indo, as direções se verificam. O problema um pouco que a gente tem no nosso sistema, e o nosso sistema não é ruim, o nosso sistema brasileiro é muito bom. Ele produziu um avanço nos últimos 20 anos nesse país que não tem comparação, uma coisa impressionante. Uma das coisas que funcionou nos últimos 20 anos no Brasil foi a expansão da pós-graduação brasileira e a qualidade da pesquisa e do ensino de pós-graduação no Brasil. Isso realmente funcionou. Agora, o sistema está explodindo. A gente não consegue dar conta mais. A gente não consegue mais avaliar tanta gente. É tudo ele ficou gigantesco e ele não pode viver de uma cenourinha só. Então, acho que isso acho que é mais importante para quem está começando é pensar na diversidade das vocações dos cursos, dos programas e dos pesquisadores e dos professores brasileiros, né? E acho que isso não é, digamos, utopia. Na verdade, isso é o problema que tem que ser resolvido nos próximos anos. Porque o outro problema a gente já resolveu, entendeu? Agora, o outro problema não vai dar conta de tudo, né? Primeiro agradecer, claro, e especialmente queria falar com Cristina, que acho que a gente se cruzou poucas vezes e achei incrível de fôlego a tua palestra nessa historiografia, né, tão grande aí das danças brasileiras e da dança afro. E aí, quando você fala do sul, do norte, Boaventura de Souza Santos, da bibliografia, eu fiquei pensando assim, nossa, eu não conhecia o trabalho dela, né? E aí eu pensei, ela também não conhece o meu. Pois é. E aí fiquei pensando no sentido das redes que a gente está fazendo aqui. E quando a gente viu as obras que você passou, Bárbara Browning, né? Todo mundo norte-americano e tal. E a gente tem um núcleo aqui no Brasil, né? De pesquisa forte nessa área também, assim. A Bahia é um deles, né? Então, eu fico pensando da gente fazer essa troca mesmo, de fazer um apelo, assim. Coloque a gente lá também.
nessa coisa da internacionalização, né? Suzana tem um livro sobre a dança de Iemanjá e Ogunté. Eu já li esse livro. Eu já li seu trabalho também. Pronto, então, eu acho que essa coisa da gente fazer essa troca, eu quero muito conhecer teu centro de pesquisa e fazer essa... Não, eu posso... Não, agora a gente também tem a parte minha, né? A parte mecânica desse processo todo, porque para mim tem sido muito importante. Quando eu vim aqui, eu fiz um vínculo com algumas pessoas, eu fiquei muito tempo indo e vindo em São Paulo, porque a pesquisa era com o Grupo Corpo, era a parte que eu estava fazendo ali, e na Bahia eu fiquei... eu até falei com a Ivani, eu quase não fiquei na UFBA porque eu estava indo nos buracos mesmo. Eu, tipo assim, imergi em um grupo de capoeira, ficava muito indo para cachoeira, né? Mas eu lia tudo, né? Porque lá a gente tem, né? Então eu baixava tudo, então todo mundo eu li. Eu tenho uma dificuldade porque a maioria dos meus alunos não lê em português. Essa é uma dificuldade, por isso que eu fiz essa coisa da tradução, assim, esse é o meu, né, e quando eu penso em projetos de pesquisa, é essa coisa da tradução, porque, principalmente quando você dá aula em país de língua inglesa, os alunos assumem que se não está em inglês não é importante, né, tem essa coisa, tem uma grande batalha, né, então tem esse primeiro ponto, mas com certeza, aqui em off para vocês, como eu já fiz para muita gente que me conhece, eu posso disponibilizar o meu livro, versão PDF, porque foi um livro que foi publicado pela Palgrave, ele custa 55 pounds, é uma coisa ridícula. Então, quem tiver interesse, por favor, me passa um e-mail que eu disponibilizo. Esse livro, nunca, nem que eu virar best-seller, eu jamais vou ganhar dinheiro com esse livro, entendeu? Então, o negócio é disseminar conhecimento, entendeu? Então, por favor, quem tem interesse, venham. Eu estou agora trabalhando, lá na UFBA, eu trabalhei também muito com a Cristina Barreto, né? Com a Paula Cristina Barreto do CEAL, porque eu fiz uma pós lá, eu fiz aquela pós do CEAL, né? Aquele pós-afro lá, né? Então, tem um artigo que é a parte da capoeira onde eu faço essa metodologia de análises, ele já foi submetido, está no limbo, né? Então ele está para ser publicado em português, essa é a minha nova questão. Eu estava naquele processo de terminei doutorado e quero um emprego permanente, então assim, eu estava naquele assim, focalizando em publicar em inglês, porque, né? Aliás, eu fiz uma vez eu vim aqui ao Brasil e fiz uma dos concursos, né? Mas esse convite do Sérgio também, entendeu? Veio nesse sentido assim, cara, eu quero reconectar, agora que eu estou estável lá, que eu tenho um fôlego a mais de pensar coisas bilíngues ou de escrever coisas só para o Brasil, né? Porque o meu livro foi escrito, por exemplo, tem um capítulo sobre a genealogia da baiana, né? Assim, 3 páginas para explicar o sentido da palavra baiana, né? Porque baiana, a gente tem milhões, né? Você tem o colonial, o pós-colonial, tem o que é a baiana no Rio de Janeiro, o que é a baiana dentro de Salvador, né? O que é a Bahia, né? Que a Bahia é assim, Salvador. Então, assim, em traduzir, em passar esse conhecimento, essa pesquisa do meu livro para o Brasil, eu teria que... não vai ser um processo só de tradução, né? Vai ser um processo de te retirar várias coisas que eu espero, assim, né? Que já é da parte da cultura, e de adicionar várias coisas que talvez, né, algumas coisas de metodologia, né, que não sejam tão, né, de todo mundo do dia a dia, né, mas com certeza está no meu plano, mas essa fisicalidade também, se eu me despencar aqui, eu falei pro Sérgio, eu fui na Acorde, que foi algumas semanas atrás, depois de lá fui para Berlim, vim para cá, mas vim por isso, porque eu quero fazer esses contatos e a impressão que eu tenho a cada dia é que tem muita coisa interessante sendo feita no Brasil, tem muita coisa, entendeu? E que é muito importante que essas trocas sejam feitas, né? Eu acho que a gente tem só mais uma pessoa e a tarefa de encerrar. Uma pessoa que estava inscrita. Vou ser bem rapidinho. Na verdade, minha pergunta tem 3 tópicos, mas vou ser bem breve. Primeiro, eu queria levantar o tema da interdisciplinaridade. Eu sou professora e pesquisadora da Unirio na área de música, me defino como artista multidisciplinar. Primeiro, estou adorando estar aqui, não conheci esse movimento imenso aqui.
E eu queria falar o seguinte: recentemente eu fui aprovada para um PhD no Transart Institute em pesquisas de processos criativos interdisciplinares. E fiquei esperando a CAPES abrir bolsa, não abriu. Aí o CNPq abriu. Aí eu me deparei com a questão de que a gente não existe ainda uma área de pesquisa interdisciplinar. Então você tem que escolher ser julgada por música, ou por teatro, ou por dança. Meu projeto era misto entre os três. Eu sabia que qualquer um dos três me reprovaria. Meu background era em música, escolhi em música. E tive uma avaliação bastante complicada do meu projeto. E fui reprovada, obviamente. Já esperava, inclusive, sobre isso. Eu queria talvez perguntar isso, sem essa coisa da gente batalhar por uma área de interdisciplinaridade nas nossas fontes de pesquisa. Isso é uma questão. A outra questão que eu queria falar era sobre, ainda na área de pesquisa, quando a gente fala sobre pesquisa histórica, catalogação, de certa forma a gente tem um lugar para pesquisa mais bem resolvido. Processos criativos também é um assunto polêmico. Inclusive, essa foi a crítica do meu trabalho, de que ele não produzia conhecimento científico, já que eu estava propondo a construção de uma obra interdisciplinar, que é o tema, inclusive, que me fez ser aprovada lá nesse instituto. Então, eu fiquei num dilema, que era agradar o instituto, propor uma pesquisa criativa, e não agradar o Brasil, que era não produzir um conhecimento que fosse entregue na forma de uma pesquisa científica aos moldes que a gente tem aqui, que não ia catalogar nada, não ia levantar a historiografia de nada. Enfim, então essa é uma questão de como a gente legitima um processo criativo na academia. E a terceira coisa, talvez um pouco mais polêmica, sem querer proteger nada, eu fiquei pensando assim, a nossa vivência aqui agora no final. Eu venho da Bahia, venho de uma experiência religiosa africana, passei um ano em retiro com a cabeça raspada e dentro de vários rituais para aprender os movimentos, e de repente eu vi em 1 minuto todos nós fazendo coisas que, na verdade, eram parte de uma tradição religiosa que precisa ser passada com muito cuidado, etc, etc. Então, a gente retira um gestual de uma coisa e coloca isso dentro de um contexto cênico que várias vezes é bonito, mas num momento aqui agora me falou assim, mas para que então que eu fiz tudo aquilo se agora está todo mundo fazendo sem nenhum contexto cultural para aquilo? Então, não sei, levanta essas 3 bolas aí para vocês. Eu vou fazer só um parênteses desse último ponto, muito válido a sua questão. Eu acho que o que a gente fez aqui não foi uma representação do sagrado, primeiramente, né? É uma questão muito complexa e eu não vou aqui te dar as soluções todas, né? Por isso mesmo que eu escolhi, a música que eu escolhi é um maracatu, que usa essa reza de Yansan, né? Que é uma música que foi feita para um cortejo público, né? Eu fui muito cuidadosa na música que eu escolhi, né? Que é uma música, eu também, os ritos do candomblé não é a minha especialidade, mas tem o público, tem a parte que é para fora e a parte que é para dentro, né? Só para usar uma palavra bem simples assim, né? Então eu fiz questão de utilizar essa questão no que é para fora, né? Da mesma forma que que o acará na Nigéria sempre foi um bolo sagrado, que virou o acarajé no Brasil, que é uma coisa sagrada, né? Mas não impede que as filhas de santo de Yansan vendam e tenham, né, que paguem o seu aluguel e tudo mais, que vendam isso nas praças, né? Então eu acho que é muito importante o ponto que você colocou, mas o que eu trouxe para cá, é uma parte da minha pesquisa que quer dizer que existe um conhecimento, uma organização corporal, uma produção de conhecimento que está no seu corpo, né? Que não sai, você não troca dessa coisa como você troca de roupa, né? Então, assim, o corpo que você acorda é o corpo que você dorme. Eu tenho vários preceitos com o meu corpo, né? As pessoas sabem aí, eu fico procurando comida, que eu fico procurando isso e aquilo. Eu estou fazendo hoje em dia uma pesquisa sobre sustentabilidade, que eu troquei vários entendimentos de ser e de outro por causa desses entendimentos, né? O que não é dizer que não é importante o que você está falando, né? Mas é entender que a gente tem que entender que hoje em dia a cultura negra é parte da formação de todos nós, né? Várias coisas do nosso pensamento, da nossa maneira de agir e pensar, essa coisa de fazer esse cafuné aqui é uma coisa do entendimento de corpo que vem da África, entendeu? E é a coisa mais
que a gente não pensa de uma coisa sendo sagrada. Mas onde começa o sagrado e onde termina o que não é sagrado, né? Eu tenho um trabalho de corpo específico que eu faço, né? E eu transmiti essa energia para minha amiga que teve que estava aqui ao meu lado, né? Então eu acho que a que a gente fez aqui, da mesma maneira o trabalho que a Rosângela Silvestre faz, é um trabalho especializado, né? A Rosângela Silvestre, para quem não sabe, a mãe dela tem um terreiro e para ela é muito distinto o trabalho que é feito dentro do terreiro da mãe dela e o trabalho que ela faz com os alunos e o trabalho artístico que ela faz nos palcos. Na realidade são 3 trabalhos, mas é uma linha de pensamento, né? Da mesma maneira, só para finalizar disso, que o pensamento cartesiano está presente em todos nós no iPhone. A nossa organização de ideias no iPhone é no grid. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente não está falando de sagrado e profano, a gente está falando de organização de corpo e de pensamento, né? E de essas questões de resistência e de prazer, né? Então, eu vou falar só esse ponto e eu deixo ele para responder. Eu não tenho muito o que... eu não conheço teu projeto, né? O que eu sei é que eu não sei também das áreas do CNPq. Na CAPES tem uma área interdisciplinar enorme, aliás, é extremamente grande até, né? Tem hoje 400 programas interdisciplinares no Brasil. É tão grande que é uma espécie de mini CAPES, né? Também, vários. Em arte, em comunicação, em medicina, em engenharia, o que você quiser. Tem vários no Brasil, né? E eles tem uma área, provavelmente, se você pede projetos interdisciplinares são julgados, digamos, pelos comitês interdisciplinares da CAPES. Eu acho que talvez o CNPq não tenha certeza. De qualquer modo, a tendência das áreas, quase todas, é que elas vão se tornando todas elas interdisciplinares. A disciplinaridade está acabando nesse sentido, né? O que não é uma resposta para você, porque eu não sei o que aconteceu com o teu projeto, né? Mas é verdade que toda vez que você submete um projeto para um comitê julgador, você tem que pensar no teu juiz, né? Porque ele que vai resolver. Não tem muito jeito. Tem uma dimensão disso, que é uma dimensão de conhecimento de quem são esses pares, o que expectativas eles têm e quais são os critérios que eles vão usar para julgar. Se a música foi uma melhor opção do que o teatro, do que as artes cênicas, ou do que a dança, ou do que as artes cênicas que estão juntas com ela, né? Porque o comitê é de artes, né? No CNPq, junto. É mesmo? Não. Artes e música é CAPES. Não, música é o sub, né? Ele fica dentro de artes, que é junto com comunicação, inclusive. Né? No CNPq. Mas eu não sei. Enfim, mas eu estou dizendo o seguinte, não vejo que a interdisciplinaridade é um problema. Na verdade, não vejo isso. Quer dizer, se você... pelo contrário, existe, inclusive, determinações políticas públicas para favorecer a interdisciplinaridade. Isso a gente discute na CAPES o tempo todo, né? A gente, inclusive, na aprovação de projetos. Quer dizer, até as áreas mais duras, como a física, encarou pela primeira vez o seu projeto dentro da física, não mais interdisciplinar, dentro da física entrou um projeto interdisciplinar de mestrado em física para não físicos, para médicos e para outros profissionais que precisam da física como uma ferramenta para o seu... Então, eu acho que essa é a tendência. Talvez se não foi agora, daqui a pouco vai ser, né? E o CNPq e a área de música será sensível a isso, mas eu acho que a mudança já está acontecendo bastante rapidamente, pelo menos onde eu estou, né? Então, vou encerrar chamando os organizadores do evento e agradecendo a professora Cristina e ao professor Maurício. Gente, não tenho muito o que falar, não. Queria só agradecer. Ufa, estou emocionado.
Vocês são sobreviventes, ficaram aqui até agora, a gente já foi embora. Só muito obrigado. A gente realmente, quando nós sentamos para pensar esse evento juntos, a gente até fez assim, se tiver 30 pessoas inscritas, assim, a gente dá para fazer ali uma conversa legal, né? Faz uma roda. E aí, de repente, foi ficando tudo isso, e esses 2 dias foram dias de aprendizado, dias de felicidade também. Assim, acho que a universidade ganha com isso. A gente iniciou esse seminário com um vídeo falando sobre a importância da universidade pública e acolhendo o outro, né? Acolhendo o discurso do outro, porque era um vídeo produzido pela Universidade Federal da Bahia num evento organizado pela UFRJ. Né? Então, tipo, a gente está praticando aqui o exercício da solidariedade, o exercício do acolhimento e entendendo a importância de estar aqui junto, colaborando com isso. A gente tinha planejado fazer, o que a gente pode fazer e tal, mas o avançado da hora só nos leva agora a agradecer, dizer que a gente vai entrar em contato. Minhas colegas vão falar. Não, só quero fazer já a chamada para o 2º Seminário Internacional Transincorporados. Que submetemos ao PAEP, que estamos esperando. Decisão da plenária, tá ótimo. E é isso, a gente quer até uma pergunta rápida, assim, se vocês se incomodam, não sei se está todo mundo aqui, tem gente aqui que não está inscrito, os inscritos que estão aqui, a gente está pensando em criar uma grande lista e disponibilizar o contato das pessoas, as instituições, o e-mail, porque a gente reuniu nesse evento 10 países, né? Foi Brasil e mais 9 países, pessoas que atuam em mais 9 outras universidades de países distintos, assim, não vou me lembrar agora todos eles, mas então assim, a gente tem e além das redes institucionais também que participaram daqui, então acho que a gente pode fazer uma grande lista. A Cristina fez aqui esse trabalho incrível de no final até já trazer proposições que a gente pode fazer, né, tipo de convocatórias que a gente pode pensar para. O tema desse evento era sobre tradução, né? Tradução, remixação e disseminação. Terminamos com a mesa de disseminação, mas a gente viu como que a questão da tradução ela é fundante para o que a gente está pensando aqui agora. Eu vou passar para quem quer falar qualquer coisa. Então, um beijo. Beijo. Obrigado.